Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para a gente poder dar continuidade com o nosso projeto da leitura bíblica por durante um ano. Hoje nós vamos começar um novo livro, um livro muito bacana, muito importante aqui, que é o livro de Samuel. Hoje nós vamos ler o primeiro Samuel. Os de Samuel são divididos em dois livros, né? Tem o primeiro Samuel e o segundo Samuel. Hoje nós vamos iniciar no primeiro Samuel. A gente vai conhecer aqui um pouquinho da história de Samuel. Então é um livro bem importante aí para nós, onde tem vários ensinamentos para a nossa vida. E tá chovendo um pouquinho aqui, onde eu moro. Se caso tiver um barulho de chuva aí, nós vamos ter que ir com barulho de chuva mesmo. Porque, né, não tem como a gente tirar a chuva aí nesse projeto de um ano inteiro lendo a Bíblia. Mas, sem nenhum problema, faça sol, faça chuva, vamos continuar nesse projeto aqui firmes e fortes, porque Deus tem nos santificado e fortificado todo dia. Então vamos pegar a nossa Bíblia. Hoje nós vamos ler do 1 Samuel, capítulo 1 até o capítulo 7. Beleza? Vamos aqui iniciar no capítulo 1. Havia um homem de Ramataim, um sufita da região montanhosa de Efraim, que se chamava Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf. Era um efraimita. Elcana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Fenena. Fenena tinha filhos, Ana, porém, não tinha nenhum. Todos os anos, Elcana subia de sua cidade para Silo, a fim de adorar e oferecer sacrifícios a Javé dos exércitos. Em Silo estavam Ofine e Finéias, os dois filhos de Eli, que eram sacerdotes de Javé. No dia em que oferecia sacrifícios, Elcana repartia porções para sua mulher Fenena e para todos os filhos e filhas dela. Embora tivesse maior amor por Ana, Elcana lhe dava apenas uma porção, porque Javé a tornara estéril. Com humilhações, Fenena irritava Ana, a quem Javé tinha deixado estéril. Isso acontecia todos os anos, e sempre que eles subiam ao santuário de Javé, Fenena ofendia Ana. E Ana começava a chorar e ficava sem comer. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você fica chorando e não come nada? Por que você está triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Depois de terem comido e bebido em Silo, Ana se levantou e se apresentou diante de Javé. Que vai começar a grande história da vida de Samuel. O sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira junto à porta do santuário de Javé. Cheia de amargura, Ana rezou a Javé. Chorou muito. Aqui, já logo no início da história de Samuel, a história de Samuel vai iniciar aqui através de Ana, que é a sua mãe. A gente já pega um ensinamento, onde Ana, no momento ali de muita dificuldade, ela era uma mulher estéril e ela sofria muito por não poder ter filhos, né? Ter essa dificuldade de ter filhos. Mas ela resolveu buscar aquele que é o dono de todas as coisas, que é Deus. Ela foi aos pés de Deus e estava muito triste. Chorou para ele, chorou ali na frente dele, chorou muito. Cheia de amargura ali, ela chorou muito na frente de Deus. Nos mostra aqui que devemos ser como Ana. Nos momentos que a gente não entende por que algumas coisas acontecem na nossa vida, por que não correr para os braços do Pai, chorar aos seus pés e pedir para Ele misericórdia? Assim como Ana, devemos pegar de exemplo aqui que nos momentos de tristeza devemos também glorificar e santificar o nome do Senhor e pedir para Ele misericórdia, para que Ele possa guiar os nossos caminhos. E olha para você ver, Ana era estéril. Vou continuar na história aqui para não dar spoiler, mas Ana rezou tão forte que Deus concedeu várias coisas para a vida dela. Presta atenção para você ver. E fez uma promessa, dizendo: Javé dos exércitos, se quiseres dar atenção à miséria da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, então eu o consagrarei a Javé por todos os dias de sua vida, e a navalha não passará sobre a cabeça dele. Olha para você ver que fantástico a oração de Ana. Ela pediu para o Senhor
que se o Senhor desse a graça para ela de conceder a ela um filho, ela iria consagrar o seu filho para Deus. Ou seja, aquele filho que ela ia ter não ia ser porque ela ia ter pela vontade própria, porque ela queria a qualquer custo, mas se fosse da vontade de Deus, ela ia entregar o filho dela nas mãos de Deus. Então nos mostra aqui que mesmo ali no momento de tristeza, nós devemos entregar todos os nossos planos, devemos consagrar tudo aquilo que nós queremos a Deus, pois todas as bênçãos, todas as coisas que Ele faz, tudo o que acontece em nossa vida não são porque nós queremos, mas sim porque Deus concede para nós, com a sua mão poderosa. Como Ana continuasse rezando a Javé, ele observava os lábios dela. Ana apenas murmurava. Seus lábios se moviam, mas não dava para ouvir o que ela dizia. Por isso, ele pensou que ela estivesse embriagada. Então ele perguntou: até quando você vai ficar embriagada? Acabe primeiro com essa bebedeira. Ana, porém, respondeu: não, meu senhor. Eu sou uma mulher que sofre. Não bebi vinho, nem bebida forte. Eu estava apenas me desafogando diante de Javé. Não pense que esta sua serva seja vadia. Falei até agora porque estou muito triste e aflita. Então lhe disse ali: vá em paz. Que o Deus de Israel conceda a você, conceda o que você lhe pediu. Ana respondeu: que esta sua serva possa encontrar sempre o seu favor. Ana foi embora, comeu e já não parecia a mesma de antes. Levantaram-se de madrugada, adoraram a Javé e voltaram para casa. Chegando a Ramá, Elcana se uniu à sua mulher Ana, e Javé lembrou-se dela. Ana ficou grávida e, no tempo certo, deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi a Javé. Cara, a gente já poderia até acabar o vídeo por aqui. Sinceramente, só nessas primeiras palavras aqui que a gente leu do livro de Samuel, já me deixa assim maravilhado. Pois uma moça que era estéril, uma mulher estéril, foi para os braços do pai. Ela estava muito amargurada, muito triste. Teve fé e pediu para que, se fosse da vontade de Deus, ela ter um filho e ela iria consagrar esse filho para Deus. E olha para você ver que interessante. Deus se lembrou dela. Deus ouviu as orações dela e falou assim: eu vou abençoar a minha filha. Não porque ela me pediu, mas porque eu tenho uma bênção muito grande para a vida dela. E Ana ficou grávida e mais perfeito aqui, que mais me impressiona, é que fala na palavra: Ana ficou grávida e no tempo certo. Ou seja, não foi no tempo que ela quis, não foi no tempo que ela, como ser humana, quis, mas foi no tempo que Deus quis. No tempo certo, Ana deu à luz a um filho. Uma mulher que era estéril, com muita fé, correu para os braços do pai. E no tempo certo, no tempo do Senhor, ela concebeu um filho. Então nos mostra aqui que temos um Deus que escuta as nossas orações. Basta orarmos com fé e buscar Ele incessantemente com todo o nosso coração. Um ano depois, seu marido Elcana subiu com toda a sua família para oferecer a Javé o sacrifício anual e cumprir a promessa de entregar o filho para Deus. Ana, porém, não foi junto. Ela disse ao marido: quando o menino for desmamado, então eu levarei para apresentá-lo a Javé, e ele vai ficar lá para sempre. Seu marido Elcana respondeu: faça o que achar melhor e espere até que ele seja desmamado, e Javé permita que você possa cumprir a promessa. Desse modo, Ana ficou em casa e criou o menino até o desmamar. Logo que o desmamou, o levou até o santuário de Javé em Silo com um bezerro de 3 anos, 45 quilos de farinha e 45 litros de vinho. O menino era ainda muito pequeno. Eles imolaram o bezerro e levaram o menino a Eli. Ana disse: desculpe, Senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui junto ao Senhor rezando a Javé. O que eu pedia era este menino, e Javé atendeu o meu pedido. Agora eu o entrego a Javé por toda a vida para que pertença a ele.
e se prostraram diante de Javé. Deus pede justamente isso, para quando nós tivermos os nossos filhos, se você que está me vendo for mãe, for pai, eu ainda não tive filhos, né? Mas Deus nos pede para que quando nós tivermos o nosso filho, para que a gente entregue ele verdadeiramente para os caminhos de Deus, para que a gente possa ensinar ele a seguir os caminhos corretos, seguir os preceitos, os mandamentos de Cristo e, obviamente, batizar ele nas águas do Senhor. Deus quer que os nossos filhos sigam o caminho de Deus. Então, Ana já nos ensinou aqui um ensinamento perfeito. Vamos aqui entrar agora no capítulo 2. Então, Ana rezou esta oração. Aí para você ver, Ana agradecendo para Deus aquela bênção que ela teve, ela fez uma oração especial. Meu coração se alegra com Javé. Em Deus me sinto cheia de força. Agora que eu possa responder aos meus inimigos, pois me sinto feliz com a tua salvação. Ninguém é santo como Javé, não existe rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras soberbas, nem saia arrogância da boca de vocês, porque Javé é um Deus que sabe. É Ele quem pesa as ações, nos ensinando aqui até as palavras que devem sair da nossa boca. Não devem ser palavras de soberba, nem palavras de arrogância, pois não são de agrado para Deus. O arco dos poderosos é quebrado, e os fracos são fortalecidos. Os saciados se empregam por comida, enquanto os famintos engordam com despojos. A mulher estéril dá à luz a 7 filhos, e a mãe de muitos filhos se esgota. Javé faz morrer e faz viver, faz descer ao abismo e dele subir. Javé torna pobre e torna rico. Ele humilha e também levanta. Ele ergue da poeira o fraco e tira do lixo o indigente, fazendo-os sentar-se com os príncipes e herdar um trono glorioso. Pois a Javé pertencem as colunas da terra, e sobre elas ele assentou o mundo. Ele guarda os passos de seus fiéis, enquanto os injustos perecem nas trevas. Pois não é pela força que o homem triunfa. Javé derrota seus adversários, o Altíssimo troveja lá do céu, Javé julga os confins da terra, ele dá força ao seu rei e aumenta o poder do seu ungido. Olha para você ver que maravilha. Javé faz morrer e faz viver, faz descer ao abismo e dele subir. Javé torna pobre e torna rico, ele humilha e também levanta. Ele ergue da poeira o fraco e tira do lixo o indigente, fazendo-o sentar-se com os príncipes e herdar um trono glorioso. Ou seja, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus também. Versículo 11. Depois Eucana foi para sua casa em Ramá. O menino, porém, ficou a serviço de Javé, sob as ordens do sacerdote Eli. No entanto, os filhos de Eli eram desonestos e não se preocupavam, nem com Javé, nem com as obrigações de sacerdotes para com o povo. Olha para você ver. Samuel ficou ali junto com Eli para glorificar o nome de Deus, mas os próprios filhos de Eli não estavam nem aí, nem se preocupavam com as coisas de Deus e nem faziam as suas obrigações. Toda vez que alguém oferecia um sacrifício, enquanto se cozinhava a carne, o ajudante do sacerdote ia com um garfo de 3 dentes, enfiava-o no caldeirão ou na panela, no tacho ou na travessa, e tudo que o garfo pertencia ao sacerdote. Assim faziam com todos os israelitas que iam ao Silo. Antes de queimar a gordura, o ajudante do sacerdote também dizia à pessoa que ia oferecer o sacrifício: dê-me a carne, para que o sacerdote asse como quiser. Deve ser carne crua, porque ele não aceitará carne cozida. Se a pessoa respondia primeiro, é preciso queimar a gordura, depois você poderá levar o que quiser, o ajudante dizia: não, ou você me dá a carne agora mesmo, ou a tomarei pela força. O pecado desses ajudantes era grave diante de Javé, porque desonravam a oferta feita a Javé. Olha para você ver. O pecado desses ajudantes era grave diante de Javé. Então a gente vê aqui que eles não respeitavam aquilo que Deus havia ordenado para eles. Os filhos de Eli não queriam andar no caminho de Deus. E eles vão sofrer as consequências mais para frente. Preste atenção para você ver. Samuel, por sua vez,
prestava serviço diante de Javé. Totalmente diferente dos filhos de Eli, Samuel queria seguir os caminhos de Deus. Conforme podia fazer uma criança, e vestia um efode de linho. Sua mãe costumava fazer uma pequena túnica, e a levava para ele todo ano, quando ia com o marido para fazer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e a esposa e dizia: que Javé dê a você descendência por meio desta mulher, com o pagamento pelo empréstimo que ela fez a Javé. E eles voltaram para casa. Javé visitou Ana, olha para você ver que maravilha. Javé visitou Ana e ela ficou grávida. Deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. A mulher que era estéril, graças a Deus, graças ali à visita de Javé, olha, Javé visitou Ana. Então não era um filho aleatório, é um filho que Deus destinou para Ana. Uma mulher que era estéril, teve Samuel, ficou grávida novamente e deu à luz a 3 filhos e a 2 filhas. Na verdade, a mulher que era estéril teve 6 filhos. Deus é poderosíssimo. Enquanto isso, Samuel crescia diante de Javé. Apesar de Eli já ser muito velho, estava sempre informado de tudo o que seus filhos faziam com todos os israelitas. Olha para você ver, Eli tinha noção de que os filhos dele não queriam seguir o caminho de Deus e que eles se deitavam com as mulheres que prestavam serviço na entrada da tenda da reunião. Eli dizia a eles: por que vocês fazem isso? As pessoas me contam como vocês se comportam mal. Não, meus filhos, o que me contam não é nada bom. Vocês estão escandalizando o povo de Javé. Se um homem ofende outro homem, Deus poderá intervir em favor dele. Mas se alguém peca contra Javé, quem poderá interceder por ele? Eles, porém, não deram ouvidos ao pai, porque Javé tinha decidido tirar-lhes a vida. Olha para você ver, eles estavam de fato decididos ali a virar as costas para Deus. E eles vão colher as consequências disso. Enquanto isso, o jovem Samuel crescia e era estimado por Javé e pelo povo. Um homem de Deus se apresentou a Eli e lhe disse: assim diz Javé, eu me revelei à família de seu pai, quando eles estavam no Egito e eram escravos do faraó. Eu escolhi entre todas as tribos de Israel para exercer o meu sacerdócio, para subir ao meu altar, a fim de queimar a oferta e trazer o efode diante de mim. Eu concedi à família de seu pai toda a carne que os israelitas oferecessem a Javé. Por que as ofertas que mandei fazer em meu santuário? Por que você respeita mais os seus filhos do que a mim, engordando-os com todas as ofertas de Israel, meu povo, diante de mim? Por causa disso, oráculo de Javé, Deus de Israel, embora eu tenha prometido que sua família e a família de seu pai estariam sempre na minha presença, agora, oráculo de Javé, não será mais assim. Porque eu honro os que me honram, mas aqueles que me desprezam serão humilhados. Ou seja, nós temos aqui um Deus justo. Ele honra aqueles que ele honra. Ele é um Deus recíproco. Mas aqueles que desprezam serão humilhados. Ou você aí, coloque-se no lugar. Você vai honrar todos aqueles que honram as suas palavras, a sua presença, a sua importância ali. Você não vai ficar ali acariciando, fazendo questão de uma pessoa que te despreza, de uma pessoa que vira as costas para você e tudo mais. Então Deus nos mostra aqui que devemos honrar Ele, devemos honrar o nome dEle, porque todos aqueles que honram o nome dEle, Deus também vai nos honrar. Mas todos aqueles que desprezam, Deus também vai desprezar. É bíblico. Veja, vai chegar o dia em que eu cortarei o seu braço e o braço da família de seu pai, para que não haja nenhum velho na sua família. Você olhará com inveja todo o bem que você vai fazer a Israel. Tudo bem que vou fazer a Israel, mas em sua família ninguém chegará a ser velho. Vou conservar um da sua família junto do meu altar, e isso fará seus olhos se consumirem de tanto chorar, e sua alma vai ficar desesperada. Seus outros descendentes morrerão na flor da idade. O que vai acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, servirá de sinal
para você. Os dois vão morrer no mesmo dia. Depois disso, farei aparecer um sacerdote fiel, que fará o que eu quero e desejo. Vou dar-lhe uma família estável e ele viverá sempre na presença do meu ungido. Aqueles que sobreviverem da sua família irão prostrar-se diante dele para mendigar uma só moeda ou pedaço de pão, pedindo: por favor, me dê alguma função sacerdotal, para que eu possa comer um pedaço de pão. Capítulo 3. O menino Samuel servia a Javé sob as ordens de Eli. A palavra de Javé se manifestava raramente nesse tempo, e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli estava deitado em seu quarto, seus olhos começavam a enfraquecer e ele já não podia enxergar. Essa história aqui é bem bacana, parece até um filme, presta atenção. A lâmpada do santuário ainda não tinha sido apagada e Samuel estava deitado no santuário de Javé, onde se encontrava a arca de Deus. Javé chamou Samuel. Samuel, Samuel. Ele respondeu: estou aqui. Ele foi correndo para junto de Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Eli respondeu: não, eu não chamei você. Vá se deitar. Samuel foi se deitar e Javé o chamou outra vez. Samuel se levantou, foi até onde Eli estava e lhe disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Eli respondeu: não chamei você, meu filho. Vá se deitar. Samuel ainda não conhecia Javé, e a palavra de Javé ainda não lhe tinha sido revelada. Javé tornou a chamar Samuel pela terceira vez. Samuel se levantou, foi onde Eli estava e lhe disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Então Eli percebeu que era Javé quem estava chamando o menino. Olha para você ver que maravilha. Deus está nos chamando. Deus tem algo muito maior para a minha vida, para a sua vida. Deus está te chamando. E disse a Samuel: vá e fique deitado. Se alguém chamar você de novo, diga: fala, Javé, que o teu servo te escuta. Deus está te chamando, cara, para algo maravilhoso. Mas Deus quer que você escute aquilo que Ele tem para falar com você. E quando eu falo que Deus está te chamando, é porque de fato Ele está te chamando. Não estou falando que você precisa ver Ele te chamando, ouvir a voz dEle te chamando, mas Deus tem te chamado para muita coisa, tenho certeza absoluta. Dá uma lida na Bíblia, de verdade, pega a Bíblia, lê ela, vê o que Deus tem para falar com você. Você pode ter certeza que em suas orações, Deus vai falar com você também, e Ele vai te mostrar o caminho que Ele quer que você siga. E você pode ter certeza que os caminhos de Deus sempre valem a pena. Mas não basta somente Deus te chamar. Você tem que querer ouvir, assim como Samuel. Fala, Javé, que o teu servo te escuta. Quando Deus estiver te chamando, pede para que você tenha sabedoria, para que você tenha o discernimento correto para ouvir as palavras que Deus quer falar para a sua vida. Fala, Javé, que o teu servo te escuta. E Samuel foi se deitar no seu lugar. Javé se apresentou e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, que o teu servo te escuta. Javé disse a Samuel: olhe, vou fazer uma coisa em Israel que vai ficar zunindo no ouvido de todos os que a ouvirem. Nesse dia vou executar contra Eli e sua família tudo o que anunciei, do começo até o fim. Comunique a Eli que estou condenando a família dele para sempre, porque ele sabia que seus filhos desonravam a Deus e não os repreendeu. Os filhos vão colher por ter desonrado o nome de Deus. Por isso, juro à família de Eli que sua injustiça nunca será perdoada, nem com sacrifícios e nem com ofertas. Samuel continuou deitado até de manhã. Depois, abriu as portas do santuário. Estava com medo de contar a visão a Eli. Mas Eli o chamou: Samuel, meu filho. Samuel respondeu: estou aqui. Eli perguntou: o que foi que ele disse a você? Não me esconda nada. Que Deus o castigue se você me esconder alguma coisa do que ele disse. Então Samuel lhe contou tudo.
e não escondeu nada. Eli comentou: Ele é Javé, que ele faça o que lhe parecer melhor. Samuel crescia e Javé estava com ele. Nenhuma das palavras que Javé lhes disse deixou de se cumprir. E todo o Israel, desde Dan até Bersabeia, ficou sabendo que Samuel era um profeta confirmado por Javé. Então aqui a gente já vai aprendendo que Samuel não era uma pessoa aleatória. Samuel era um profeta confirmado por Deus. E Javé continuou a manifestar-se em Silo, onde havia se revelado a Samuel. Capítulo 4. E a palavra de Samuel foi dirigida para todo o Israel com a palavra de Javé. Eli estava muito velho, e seus filhos continuavam se comportando mal diante de Javé. Nesse tempo, os filisteus se uniram para fazer guerra contra Israel. Os israelitas saíram para combater contra eles e acamparam perto de Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam em Afec. Os filisteus colocaram-se em ordem de batalha contra Israel. No terrível combate, Israel foi vencido pelos filisteus. De suas fileiras morreram no campo cerca de 4.000 homens. O exército voltou para o acampamento, e os anciãos de Israel disseram: Por que Javé deixou que fôssemos hoje derrotados pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança de Javé, nosso Deus. Ela ficará no meio de nós e nos salvará dos nossos inimigos. Mandaram então trazer de Silo a arca da aliança de Javé dos exércitos, entronizado entre os querubins. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanhavam a aliança de Deus, a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança de Javé chegou ao acampamento, todo Israel lançou um grande grito de guerra e a terra tremeu. Olha para você ver quão poderoso Deus é. A terra tremeu e todas as pessoas que estavam ao redor soltaram um grande grito forte. Os filisteus ouviram o barulho do grito e perguntaram entre si: que significa esse grito tão forte no acampamento dos hebreus? Então ficaram sabendo que a arca de Javé tinha chegado ao acampamento. Apavorados, diziam: Deus chegou ao acampamento. Ai de nós, é a primeira vez que nos acontece isso. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desse Deus poderoso? O inimigo aqui está com medo, de Deus Todo-Poderoso. Ele feriu o Egito com toda espécie de calamidades e epidemias. Sejam fortes, filisteus. Sejam homens para não se tornarem escravos dos hebreus, como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Os filisteus começaram um combate. Israel foi vencido e cada um fugiu para a sua tenda. A derrota foi grande, pois do lado de Israel foram mortos 30.000 guerreiros. A arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Um benjaminita, correndo das fileiras, e chegou a Silo no mesmo dia, com a roupa rasgada e a cabeça coberta de pó. Quando chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da porta, olhando para a estrada, porque estava preocupado com a arca de Deus. O homem entrou na cidade, dando a notícia, e a população se pôs a gritar. Eli ouviu a gritaria e perguntou: O que é todo esse alvoroço? Enquanto isso, o benjaminita correu para dar a notícia a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos, tinha os olhos imóveis e não podia mais enxergar. O benjaminita disse a Eli: Sou o homem que chegou do campo de batalha. Eli perguntou: O que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e a derrota do exército foi grande. Seus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram e a arca de Deus foi tomada. Quando o homem falou da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta, quebrou o pescoço e morreu. Ele já era velho e pesado. Tinha sido juiz em Israel durante 40 anos. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida, e o momento do parto já se aproximava. Quando ouviu a notícia de que tinham tomado a arca de Deus e de que o sogro e o marido tinham morrido, chegaram as dores do parto. Ela se encurvou e deu à luz. Estando para morrer,
As mulheres que lhe davam assistência disseram: Ânimo, você teve um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Deu a seu filho o nome de Icabode, dizendo: A glória de Israel foi exilada. Falou assim, referindo-se à tomada da arca de Deus e também por causa do sogro e do marido. E repetia: A glória de Israel foi exilada, porque tomaram a arca de Deus. Aqui a gente percebe nesse capítulo 4 que as pessoas ali estão brincando um pouquinho, infelizmente, com o nome de Deus. E a gente sabe que com Deus não se brinca. Pegaram a arca, tomaram a arca de Deus e consequências fortes vão acontecer, pois com o nome de Deus a gente não se brinca. Vamos ver as consequências que essas pessoas vão ter por ter roubado ali, por ter tomado a arca de Deus. Capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer para Azoto. Pegaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon. Olha para você ver, colocando a arca de Deus num templo de um deus qualquer, junto à estátua de Dagon. Na manhã seguinte, os habitantes de Azoto se levantaram e encontraram Dagon caído de bruços diante da arca de Javé. Olha para você ver o quão poderoso é o nosso Deus, e ele nos mostra aí que não devemos adorar falsos deuses. Tanto que a estátua de Dagon estava caído de bruços diante dos pés da arca de Javé. Olha para você ver que maravilha. Pegaram Dagon e o puseram novamente no seu lugar. Na manhã seguinte, se levantaram e de novo encontraram Dagon caído de bruços diante da arca de Javé. A cabeça e as 2 mãos de Dagon tinham sido cortadas e estavam na entrada da porta. Só o tronco de Dagon estava no seu lugar. É por isso que os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo, até o dia de hoje, não pisam a soleira da porta do templo de Dagon em Azoto. Precisei trocar de lugar aqui, mas vamos continuar aqui no versículo 6 do capítulo 5 de 1 Samuel. Depois disso, a mão de Javé caiu pesadamente contra os habitantes de Azoto e os castigou com tumores em Azoto e nas redondezas. Quando viram o que estava acontecendo, os habitantes de Azoto disseram: A arca do Deus de Israel não deve ficar conosco, porque a mão dele está pesando contra nós e contra o Deus Dagon. A gente viu aqui que eles estavam adorando falsos deuses, a mão de Deus pesou sobre eles. Estão aí colhendo as consequências do seu ato errado. Então convocaram em Azoto todos os príncipes dos filisteus e perguntaram: O que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? Os príncipes decidiram: Levem a arca do Deus de Israel para Gate. E assim fizeram. Mas, logo que a levaram, a mão de Javé caiu sobre a cidade, e houve um grande pânico, porque Javé feriu com tumores toda a população, tanto as crianças como os adultos. Levaram então a arca de Deus para Acaron. Logo que a arca de Deus chegou, o povo da cidade protestou: Vocês trouxeram a arca de Deus de Israel para nos matar, a nós e às nossas famílias. Então mandaram convocar os príncipes dos filisteus e disseram: Devolvam a arca do Deus de Israel. É melhor que volte ao seu lugar antes que destrua a todos nós e as nossas famílias. O povo estava tomado de pavor mortal, porque a mão de Deus era muito pesada. Os que não morriam ficavam cheios de tumores e o clamor do povo subia até o céu. Eu tirei um pequeno destaque aqui da explicação sobre essa passagem aqui do capítulo 5, que eu achei bem interessante, que ela fala o seguinte, ó: Os filisteus tentam assimilar Javé junto com o Deus deles, ou seja, eles querem colocar Deus no mesmo patamar daquele Deus ali que eles adoravam, aquele falso Deus. Mas o Deus vivo se torna para os idólatras um Deus de morte. Ele não só destrói os ídolos, mas também castiga quem os adora. Ou seja, o Deus verdadeiro, o Deus vivo,
Ele é um Deus justo. Ele traz as consequências de todos esses erros, de todas essas falhas que essas pessoas cometeram. Então, ele somente não destrói aqueles falsos ídolos, aquela idolatria que eles estavam adorando ali um falso Deus, mas também castiga quem os adora. Ou seja, ele castiga os ídolos e castiga também quem os adora. Então, ninguém vai passar impune de falsa adoração a falsos deuses. Capítulo 6. A arca de Javé ficou 7 meses na terra dos filisteus. Por fim, eles chamaram os sacerdotes, os adivinhos e os consultaram. O que devemos fazer com a arca de Javé? Digam para nós como podemos devolvê-la a seu lugar. Eles responderam: se vocês querem devolver a arca de Deus de Israel, não a mandem sem nada, mas paguem uma indenização. Desse modo, vocês recuperarão a saúde e saberão por que Deus os castigou tanto. O povo perguntou: que indenização devemos pagar? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, em nome de cada príncipe dos filisteus, porque eles sofreram a mesma praga que vocês. Façam imagens de seus tumores e dos ratos que devastam os territórios, e as ofereçam como homenagem a Deus de Israel. Talvez o peso de sua mão se afaste de vocês, do seu país e do seu Deus. Não fiquem de coração endurecido como os egípcios e o faraó. Depois que Deus os tratou tão mal, eles acabaram deixando os israelitas partir. Agora, peguem e preparem uma carroça nova e 2 vacas com crias e que ainda não tenham usado canga. Atrelem as vacas à carroça e levem de volta no curral os bezerros delas. Peguem a arca de Javé e a coloquem na carroça. Quantos objetos de ouro que servem para pagar a indenização, os coloquem num cofre ao lado da arca e deixe que ela vá embora. Fiquem observando. Se ela tomar o caminho de seu próprio território, indo para Bet-Sames, foi Deus quem fez esse grande mal para nós. Se não seguir esse caminho, saberemos que não foi a mão dele que nos atingiu, mas foi apenas um acaso. Eles assim fizeram. Pegaram 2 vacas com crias e as atrelaram à carroça, deixando os bezerros no curral. Colocaram a arca de Javé na carroça e também o cofre com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. As vacas foram logo pelo caminho de Bet-Sames. Iam mugindo, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Os príncipes dos filisteus as acompanharam até a fronteira de Bet-Sames. Os habitantes de Bet-Sames estavam cortando trigo no vale. Quando olharam, viram a arca e foram alegres ao seu encontro. A carroça chegou ao campo de Josué, em Bet-Sames, e parou no lugar onde havia uma grande pedra. Então as pessoas racharam uma madeira de carroça e ofereceram as vacas em holocausto a Javé. Os levitas tinham tirado da carroça a arca de Javé e o cofre com os objetos de ouro. Ou seja, mais uma vez aí, querendo pegar ali as coisas que pertenciam a Deus para eles. Cadê? Os levitas tinham tirado da carroça da arca de Javé e cofres os objetos de ouro. Então colocaram tudo sobre a grande pedra. Nesse dia o povo de Bet-Sames ofereceu holocaustos e sacrifícios a Javé. Os 5 príncipes dos filisteus ficaram observando, e no mesmo dia voltaram para Acaron. Os tumores de ouro que os filisteus tinham pago com indenização para Javé eram 5, um por Azoto, um por Gaza, um por Ascalon, um por Gate e um por Acaron. Os ratos de ouro foram oferecidos em nome de todas as cidades dos filisteus, incluindo as cidades dos 5 príncipes, as cidades fortificadas e as aldeias do campo. A pedra grande onde colocaram a arca de Javé ainda está como testemunha no campo de Josué, em Bet-Sames. Quando viram a arca de Javé, os filhos de Jeconitas não fizeram festa como os outros. Por isso é que Javé castigou 70 homens deles. O povo ficou de luto, porque Javé o tinha ferido com grande castigo. E os habitantes de Bet-Sames disseram: quem poderá ficar na presença de Javé, o Deus Santo? Para onde poderemos mandar a arca para nos livrarmos dela? Mandaram então esta mensagem aos habitantes de Cariate e Arim. Os filisteus devolveram a arca de Javé. Venham buscá-la. Então nos mostra aqui esse capítulo 6
que Deus é um Deus que exige respeito. A sua Arca da Aliança, onde continham ali os 10 mandamentos, era algo que tinha sido entregue por Deus para Moisés, onde estava ali contido todos os 10 mandamentos. Então, ela merecia respeito e temor. As coisas de Deus merecem respeito e temor. Não devemos maltratar, não devemos destruir as coisas que pertencem de Deus. E sabe qual que é a principal obra de Deus? Você. Ou seja, Deus não quer que você seja destruído. Então não se destrua, não se deixe tomar pela tristeza, pelo pecado, pelas coisas ruins deste mundo, mas se fortifique em Deus. Seja aí um filho, uma filha digna do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu falo de não destruir aquilo que é de Deus, não destruir a obra principal de Deus, que é o ser humano, não destrua também o seu irmão. Não fale palavra contra eles, não leve ele pelo caminho errado, não leve ele para o pecado. Ou seja, seja você também um intermediador dos caminhos de Deus. Você vai levar a pessoa junto com você para os caminhos de Deus. Amém? Vamos continuar aqui para a gente poder finalizar no capítulo 7. Os habitantes de Cariate e Arim foram e levaram a arca de Javé. Colocaram a arca na casa de Abinadab, no alto da colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para guardar a arca de Javé. Desde que a arca foi colocada em Cariate e Arim, passou-se longo tempo, cerca de 20 anos. Todo o povo de Israel começou a lamentar diante de Javé. Então Samuel falou a todos os israelitas: se vocês querem se converter de todo o coração para Javé, tirem do meio de vocês os deuses e deusas dos estrangeiros. Devotem-se inteiramente a Javé e sirvam somente a ele. Assim ele vai livrar vocês do poder dos filisteus. Ou seja, se queremos verdadeiramente servir o Deus Todo-Poderoso, devemos abandonar os falsos deuses, abandonar os pecados, abandonar as coisas ruins, daquilo que nos tira da presença do Senhor, e se entregar verdadeiramente para os caminhos de Deus. Olha para você ver. De Deus, falei errado. Devotem-se inteiramente a Javé e sirvam somente a Ele. E Deus quer que você ame a Ele sobre todas as coisas. Então devemos aí ser devotos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então os israelitas se livraram das imagens dos deuses e deusas dos estrangeiros e começaram a servir somente Javé. Samuel ordenou: reúnam todo Israel em Masfa, e eu rezarei a Javé por vocês. Eles se reuniram em Masfa, tiraram água e a derramaram diante de Javé nesse dia. Fizeram jejum e confessaram: pecamos contra Javé. E Samuel julgou os israelitas em Masfa. Os filisteus ficaram sabendo que os israelitas haviam se reunido em Masfa. Então os príncipes dos filisteus subiram contra Israel. Ao ouvir isso, os israelitas ficaram com medo dos filisteus e disseram a Samuel: não cale a nossa causa. Grite por nós a Javé, nosso Deus, para que ele nos liberte do poder dos filisteus. Samuel pegou um cordeirinho que ainda mamava e o ofereceu em holocausto. Depois gritou a Javé em favor de Israel, e Javé o escutou. Enquanto Samuel estava oferecendo o holocausto, os filisteus atacaram Israel. Nesse dia, porém, Javé mandou contra os filisteus uma grande tempestade, que os espalhou e Israel os derrotou. Os israelitas saíram de Masfa, perseguiram os filisteus e foram derrotando até Betcar. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Masfa e Sem. Dei-lhe o nome de Ebenezer, explicando: Javé nos socorreu até aqui. Os filisteus foram dominados e nunca mais invadiram o território de Israel, porque a mão de Javé pesou sobre eles enquanto Samuel viveu. Israel reconquistou as cidades que os filisteus tinham tomado. Desse modo, tais cidades, junto com seu território, voltaram ao poder de Israel, desde Acaron até Gate, e houve paz entre Israel e os amorreus. Até a sua morte, Samuel foi juiz em Israel. Todos os anos ele visitava Betel, Gilgal e Masfa, e julgava Israel em todos esses lugares. Depois voltava a Ramá, onde ficava sua residência e onde exercia suas funções de juiz sobre Israel. Foi aí que construiu um altar para Javé. Então aqui a gente finaliza com a nossa leitura bíblica do dia de hoje, mas eu queria destacar
novamente o versículo 8 e o versículo 9. Não o versículo completo, porque ele é bem grandinho, mas as seguintes frases do versículo 8 e 9. Era Javé quem estava chamando o menino. Era Javé quem estava chamando Samuel. E Samuel falou: Fala, Javé, que o teu servo te escuta. Então, a gente finaliza aqui com essa leitura dizendo que Deus está chamando você. E aí, você vai fazer assim como Samuel? Falar para o Senhor que você está querendo ouvir Ele, ouvir o que Ele tem para dizer para você? É uma decisão apenas que você pode fazer, mas saiba que o Senhor está te chamando. Qual vai ser a sua resposta? Amanhã a gente está aqui de volta para a gente poder dar continuidade no projeto da leitura bíblica. Que Deus abençoe você. Até amanhã. Até mais.